Meu boa noite, meus cumprimentos, a satisfação de estar aqui de novo falando nessa série de personalidades espíritas, cerca de 50 e que já estão praticamente em regime de gravação e que vamos aos poucos colocando então à disposição do público. A última palestra foi sobre Victor Hugo, da França. Agora, uma personalidade importantíssima da Itália, que é Ernesto Bosano, que nasceu em Savona, província de Gênova, em 9 de janeiro de 1862. Era o quarto dos 5 irmãos de uma família rica e interessou-se por assuntos ligados à filosofia, à psicologia, à astronomia, às ciências naturais e à parapsicologia. Já aos 14 anos, seu pai o convenceu a abandonar seus estudos e a empreender um trabalho que não era agradável para ele. Era quando se trabalhava, começava a trabalhar muito cedo. 14 anos, o pai então já o mudava de emprego. Mas a paixão pelo estudo não o abandonou. E foi naquela época que Ernesto Bosano dedicou-se a leituras humanísticas e filosóficas. Humanísticas e filosóficas. Qualificação de Bosano: professor de filosofia da ciência na Universidade de Turim e pesquisador espírita. Eu repito, professor de filosofia da ciência da Universidade de Turim e pesquisador espírita. Membro honorário da Society of Psychical Research. Membro honorário da American Society of Psychical Research. Membro honorário do Instituto Metapsíquico Internacional. Em 1891, começou a se ocupar da telepatia e principalmente do espiritismo, assuntos que interessavam naquele tempo tanto a estudiosos da Europa quanto da América. Era o assunto do tempo as pesquisas com exatamente questão mediúnica, questão espiritual, reencarnação, todos os tipos de estudo do além, digamos assim. A seguir veio o que se pode chamar de um decênio filosófico, que vai de 1882 a 1892, e ao longo desse decênio ele procurou penetrar no pensamento dos maiores filósofos, desde Platão a Hegel, de Descartes a Lotz, de Rosmini a Gilbert. Professor da Universidade de Turim, Bosano era um pesquisador profundo e meticuloso. Somente após ler diversas obras é que Ernesto resolveu se dedicar com afinco e verdadeiro fervor ao estudo aprofundado dos fenômenos espíritas. Ele não entrou logo de uma só vez, foi realmente depois de longos estudos e muito pensar e muito experimentar filosoficamente, é que ele aprofundou no estudo, na experiência dos fenômenos espíritas. Palavras dele: fui um positivista materialista a tal ponto convencido que me parecia impossível pudessem existir pessoas cultas, dotadas normalmente de sentido comum, que pudessem crer na existência e sobrevivência da alma. Quer dizer, era um descrente com relação à existência da alma, um positivista materialista. E duvidava que pessoas inteligentes pudessem acreditar nisso. Após o estudo do livro de Aksakov, que é russo, principiam verdadeiramente as investigações metódicas no campo da ciência da alma. Bosano e colegas promovem, durante 4 anos, pesquisas em que registram manifestações de toda espécie. Pancadas, que é a tipologia, movimento de objetos, transporte em plena luz,
além das provas de identificação do espírito. Como medida inicial para o estudo profundo, Ernesto organizou um grupo experimental de que participaram muitos professores da Universidade de Gênova e fundou na cidade a primeira Sociedade de Estudos Psíquicos, o Círculo Científico Minerva, onde fez experiências entre 1891 a 1906, entre um século e outro. Já falando em desencarnação, falamos da mãe de Bozan, em 1912, serviu de ponte para a demonstração da sobrevivência da alma. Quer dizer, a morte da mãe dele é que vai servir de elemento que vai ligar mais firmemente os estudos psíquicos. Bozan realizava nessa época sessões semanais com um reduzido grupo e com a participação de famosa médium. A psicografia que Ernesto Bozan recebeu de sua mãe marcou profundamente a sua conversão ao espiritismo. Quer dizer, a mensagem que veio escrita através do médium é que veio marcar com toda a profundidade a sua conversão. Durante meio século de investigações severas, 50 anos, nada parece indigno de uma análise atenta a esse homem de inteligência prodigiosa, organizador de estudo experimental com um valioso concurso de 76 médiuns. Então não era uma única opinião, quase uma centena de médiuns, 3/4 de uma centena, 76 médiuns. O seu devotamento ao trabalho fez com que se tornasse, de direito e de fato, um dos mais salientes pesquisadores dos fenômenos espíritas, impondo-se pela projeção do seu nome e pelo acendrado amor que dedicou à causa, que havia esposado e defendido com todas as suas forças. Havia-se obtido a realização de quase todos os fenômenos, culminando com a materialização de 6 espíritos de forma bastante visível. Todos os fenômenos mediúnicos, incluindo aí a materialização. Também durante 3 anos fez experiência com a média Zapa Paladino e obtém especialmente em companhia dos professores Morcelli e Porro materializações completas de fantasmas em plena luz, estando ainda o médium visível ao mesmo tempo. A lógica irresistível dos fatos fará dele um dos defensores mais ardentes e mais autorizados, mais prestigiosos da tese espírita. É o espiritismo científico sendo praticado com toda a profundidade de consciência de Bozan. Ele expôs uma centena de monografias com cada tipo específico de fenômeno mediúnico, defendendo sempre a teoria espírita como a mais simples e natural explicação dos fenômenos. É que muita gente quer arranjar explicação, mas nada mais direta, mais simples, mais racional e inteligente do que a hipótese espírita. Antes de se converter ao espiritismo, ele foi materialista, cético, positivista, como eu já disse, numa época em que o positivismo empolgava muitas consciências. Então, ele demonstrava a esse positivismo de inclinação até se tornar espírita. Bozan aprofundou-se na codificação kardeciana, do professor Allan Kardec, trazendo um grande avanço no conhecimento da vida espiritual. Bozan dedicou-se com afinco e verdadeiro fervor ao estudo aprofundado, assim como também Leon Denis, Delane, Gibier, William Crookes, Aksakoff e tantos outros estudiosos. Corajoso em suas afirmações, proclamou a validade das teses espíritas sem temer os preconceitos acadêmicos e as ogerizas religiosas, medo nem dos religiosos, nem dos seus colegas de academia. A verdade acima de tudo. Desde então, Ernesto Bozan dedicou-se inteiramente, em completa solidão até sua morte, ao estudo da metafísica e da metapsíquica. Mais que experimentador, foi um pesquisador, organizador e comentador dos fenômenos relativos à riquíssima literatura da metapsíquica. Ele lia os livros e revistas publicados em todo o mundo que versam o assunto que o apaixonava.
Anotava todos os casos interessantes, classificava todos os fatos, dividindo-os em categorias, grupos e subgrupos. Contribuinte ativo na literatura italiana e francesa sobre fenômenos paranormais foi a partir da virada do século XIX. Renome cada vez maior. Logo depressa é considerado um mestre. Mais de 200 cartas por mês provenientes de investigadores, de curiosos de todas as partes do mundo. Deixou uma biblioteca de metapsíquica da mais rica da Europa e do mundo, hoje conservada pela Fundação de Biblioteca Bolzano de Bolonha. Bolzano publicou 52 obras que tratavam de cada área e de cada aspecto da metapsíquica, da telepatia, psicocinese, mediunidade em geral. Muito importante a antologia na qual se encontra registrado todos os fenômenos supranormais e rigorosamente controlados. Trocou uma densa correspondência com os maiores representantes da metapsíquica, dentre os quais cientistas de valores como os físicos ingleses, William Crookes, que é um dos maiores, que eu vou falar sobre ele depois, Oliver Lodge também, e o fisiologista francês Charles Richet. Livros, muitos livros de Ernesto Bolzano sobre os seus estudos, sobre as suas teorias científicas, as suas experiências. Metapsíquica humana, a crise da morte, xenoglossia. Xenoglossia é o fenômeno em que o médium fala línguas estrangeiras, espíritos que não dominam a língua do médium. Desdobramento, que é a bilocação, fenômenos de possessão. Há um livro com uma interrogação, animismo ou espiritismo, que é um dos mais lidos, dos fenômenos da telestesia, música transcendental, os mortos voltam, literatura de além-túmulo, a psique moribundos, animais. Os animais têm alma? A própria palavra animal já vem de ânima, do grego e do latim, que é alma. Pensamento e vontade, que é um dos mais perfeitos livros do fenômeno espírita. E os fenômenos de transfiguração. No 5º Congresso Espírita Internacional, que ocorreu em 1934, em Barcelona, ele foi presidente de honra. Para mim, o 1934 é muito importante. É o ano do meu nascimento. Então, esse 5º Congresso Espírita Internacional, 1934, foi em Barcelona, em que Bolzano foi o presidente de honra. Quase terminando. Ernesto Bolzano desencarnou no dia 24 de junho de 1943, em Savona, Itália, aos 81 anos. A Fundação Bolzano continua atuante. O seu site tem amplo acervo de obras dele, de Bolzano, e muitas das quais desconhecidas para o público, quer dizer, que não foram publicadas em livro. Sua cidade natal, Gênova, deu o seu nome a uma rua. Então, há uma rua Ernesto Bolzano em Gênova. Colaborou em numerosas revistas italianas e estrangeiras, entre as quais La Revue Spirit, a revista espírita. A ciência e a fé muito devem aos estudos e ao trabalho sério e organizado de Ernesto Bolzano. Grande e importante Ernesto Bolzano. Nosso mais fraterno abraço ao espírita, cientista, homem realmente de alta intelectualidade em busca das verdades do espírito, o nosso mais fraterno abraço.